Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Marte 1, lançado em 2022, que foi muito premiado em Gramado, recebeu o prêmio de melhor roteiro e de melhor longa pelo júri popular. Tentou uma vaga no Oscar de melhor filme internacional, acabou não acontecendo, mas ainda assim o filme teve uma grande repercussão dentro do Brasil, o que já é um feito e tanto para filmes nacionais. E o filme vai contar a história da família Martins, os seus sonhos e os seus desejos, uma família mineira que mora na periferia de Confins ou Contagem, se não me engano. É uma família tradicional com seu pai, a sua mãe e seus dois filhos. O Wellington, que é o pai, ele é zelador de um prédio de classe média. A Tércia, que é a mãe, a faxineira. Deivinho, o filho caçula, sonha em participar da missão Marte 1 para colonizar Marte em 2030, mas ele joga futebol para agradar o pai. E a Eunice, que é interpretada pela Camila Damião, um rosto que vocês conhecem bem se vocês assistiram a novela Terra e Paixão, cursa direito, mas tenta ganhar uma grana dando aulas de reforço. Marte 1 é um filme que traz muito a esperança no seu enredo. Esperança, sonhos, desejos, o sonho de ver o filho se tornar um grande jogador de futebol, a vontade de vencer um vício, a vontade de se livrar do azar que parece estar perseguindo você, a vontade de ir morar com a sua garota, apesar dos recursos serem pouco, de você vir da onde você veio. E uma das coisas que eu mais gostei em Marte 1 foi o fato de ele não mostrar o que se espera ver quando se fala em periferia, que é violência e miséria. Na periferia há sonhos muito variados e isso ficou muito bem representado pela família Martins. E outra coisa que eu gostei bastante também, é por isso que o filme está nesse canal, é o relacionamento entre a Nina e a Joana. Elas se conhecem durante uma balada e a Eunice fica meio que ficcionada já na Joana depois de esbarrar nela enquanto tá voltando do bar, e desde esse momento em que elas se encontram, elas não se desgrudam mais e aos poucos vão sendo introduzidas uma na vida da outra. Joana leva a Eunice para jantar com a sua família e a cena ela é muito curta, mas ela representa muita coisa, porque a gente percebe que a Joana ela é de uma classe social um pouco mais elevada do que a Eunice, o que é um ponto fortíssimo pro filme, porque muitas narrativas que tem pessoas negras mostram a gente ali vendendo o almoço para comprar a janta, passando perrengue numa situação de miséria, de pobreza. É importante mostrar que os pretos têm posses e frequentam lugares que dizem que não são para eles, que têm poder aquisitivo, são realidades possíveis, e foi muito legal ver isso dentro do filme, ainda que seja por poucos minutos. E apesar dessa diferença de classe social, a Eunice e a Joana não entram em conflito com isso. O conflito surge por quê? Porque a Eunice não é assumida e ela se assume ali de uma maneira muito tranquila, muito informal, tranquila assim pra elas, né? Diante da família durante um jogo de futebol. A Eunice e a Joana estão sentadas juntas, a Joana pega na mão da Eunice e a mãe olha pro pai, o pai olha pra mãe, os dois olham para as duas e a atmosfera muda. O pai reage muito mal, ele acaba colocando a sua raiva pra fora por meio do jogo de futebol. Ele xinga, bate a mão na mesa e vai pra fora, e a mãe fica ali, né, tentando absorver aquela informação e a reação do marido. E essa reação do pai já vem sendo mostrada que ela ia acontecer, porque antes disso a Eunice e a Joana decidem morar juntas. E a Eunice anuncia durante um jogo que ela tá pensando em ir morar com alguém, mas ela fala que é uma amiga. O pai e a mãe não reagem bem, até porque eles não sabem quem é essa amiga, nunca ouviram falar dessa amiga, e o pai acha que a filha só tem que sair de casa depois que ela se formar, depois que ela arrumar um namorado. E a Eunice fala: quem disse que eu quero me casar? Quem disse que eu vou esperar ter um namorado para poder casar e aí sim sair de casa? As coisas não são mais assim. Então ele já tem esse atrito formado um pouco antes, e ali durante o jogo de futebol é o momento em que esse sentimento do pai explode. E também é um assunto do qual não se fala mais, mas a gente entende que a Eunice e a Joana continuam frequentando a casa dos Martins, mesmo com a má reação do pai, porque a Tércia se acaba aceitando as duas, e quando a filha tá saindo de casa, ela dá uma caneca pra Eunice e outra pra Joana, como um símbolo de que tá tudo bem, pelo menos da parte dela. E apesar de a Eunice e a Joana formarem um casal muito legal, terem uma história até que bem desenvolvida, uma coisa que me incomodou foi a cena de sexo entre elas, que pareceu estar no filme apenas por estar num ambiente frio, meio sem intimidade. As duas estão num parque, a Eunice fala pra Joana: você quer fazer uma loucura? E aí as duas vão até uma imobiliária, falam que quer ver um apartamento
apartamento, e aí nesse apartamento elas acabam transando. Eu achei isso meio frio demais, assim, sabe? Meio sem intimidade. Talvez essa cena pudesse ser mostrada quando as duas já estivessem na sua casa, no apartamento delas, vivendo a vidinha delas. A gente tem esse momento das duas no apartamento delas, mas é a Nina reclamando que tá se sentindo chateada pelo pai ainda não ter ido visitar as duas. Mas a Joana tá ali do lado dela pra dar o suporte nesse momento complicado. E o Davinho, o irmão da Eunice, apesar de ser uma criança, um pré-adolescente talvez, se relaciona muito bem com a Joana e com a Eunice, ele aceita muito bem a irmã, os dois são muito cúmplices, os dois se apoiam muito nos seus sonhos, a Eunice é a que mais apoia o sonho do Davinho, até porque o sonho do Davinho não é o mesmo do sonho do pai do Davinho, isso é um momento que gera muito conflito, o maior conflito no filme, e quando a Eunice tá conversando com o irmão, ela tá trocando mensagens com a Joana, tá sorrindo e tá muito ali no celular, o irmão pergunta se ela tem um namorado, ela fala não, chama ele pra sentar na cama e mostra pra ele a conversa que ela tá tendo com a Joana, e aí ela fala que é namorado e se o irmão se importa, e ele fala, e eu deveria me importar? Então assim, o único conflito que a Eunice tem é realmente com o pai, e esse conflito é resolvido ali pro final do filme, porque a Joana acaba presenciando uma briga assim, sem tamanho, e aí o Wellington, que é o pai, e a Eunice se encontram, o Wellington fala, pede desculpas pra sua amiga Eunice, ela não é minha amiga, ela é minha namorada. E aí ele, tipo, balança a cabeça e fala, ok. Acho sim que a história da Eunice e da Joana poderia ser mais trabalhada, principalmente porque o filme tem uma ou duas cenas ali que não agregam em nada. Se elas fossem retiradas do longa, não fariam diferença, não afetariam ao desenrolar da narrativa. E outra coisa que me incomodou também foi o fato de que o filme traz na sua sinopse, de uma maneira bem clara, que a família Martins está vivendo numa atmosfera de desesperança depois que um candidato de extrema-direita venceu as eleições. E a gente sabe quem venceu as eleições em 2018, na mesma época em que o filme foi rodado. Mas essa questão política, ela não é abordada no filme, não interfere em nada na rotina, na vida das personagens. Está apenas ali como um som de fundo durante as cenas. E em nenhum momento isso é trazido numa conversa ou num pensamento do personagem, nem nada. Ficou uma questão meio deslocada, principalmente por estar sempre presente nas sinopses do filme. Mas Marte 1 é um filme muito bem feito, muito bem trabalhado, os atores estão todos muito bem. E foi muito legal também me ver tanto num filme, porque apesar desse filme se passar no interior de Minas Gerais, as ruas me parecem muito familiares, porque parecem as ruas do bairro onde eu moro. A história da periferia pode ser contada de uma maneira muito diferente. Marte 1 está disponível no Globoplay e aqui no YouTube também para aluguel. E se você assistiu ao filme, se gostou ou se não gostou, comente aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau.